Olá, pessoal! Então agora vamos falar um pouquinho então sobre essas modalidades, as espécies de penhoras que trata do artigo 854 ao artigo 875, tá? Então nós estudamos aí, estamos crescendo nesse entendimento sobre um pouquinho da penhora. Nós já estamos no momento que a penhora aconteceu, que ela foi dada já em depósito, está formalizada, as partes já puderam dizer sobre manifestar seu contraditório, impugnar, se for necessário pedir modificação, substituição do bem que foi empenhorado. E aí agora a gente estuda um pouquinho sobre essas modalidades aqui, algumas especialidades de penhora. Então, o próprio artigo 854 vem falando para nós sobre penhora em dinheiro. Mas veja só, essa penhora online, tá? O Bacen Jude. Nós já vimos falado que a penhora em dinheiro ela tem prioridade, tá? Uma preferência quando se tratar de pagamento de quantias. O próprio artigo 835 diz para nós que a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, e o primeiro era o dinheiro, tá? E pode ser substituído nos termos do parágrafo 2º por fiança bancária e segundo garantia judicial. Mas, então, no primeiro momento, o artigo 854 vem dizendo que para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico, gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, no primeiro momento, a gente tira daqui que o juiz, a requerimento do exequente, determinará a instituição financeira que justamente faça isso, né? Torne indisponível aqueles ativos financeiros em nome do executado no limite da execução. Tanto é que o parágrafo 1º diz que no prazo de 24 horas a contar da resposta da instituição financeira, de ofício, o juiz vai determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva. Até porque o réu, uma vez o executado, uma vez citado, ele, dos embargos dele, ele vai poder justamente alegar excesso de execução, tá vendo? Então, aí um questionamento nesse sentido. No primeiro momento, a gente abstrai daqui que o juiz não poderia fazer isso de ofício. Aqui é muito clara a letra fria da lei que diz assim, que o juiz há requerimento do exequente, tá? Mas a gente sabe que mesmo que o exequente ele indique um outro bem para penhora, porque o exequente às vezes não sabe se tem bens lá. Você lembra que na petição inicial eu tenho que indicar quais os bens, se possível, indicar os bens passíveis de serem penhorados, o exequente? Tá? Então eu indiquei um bem, o oficial de justiça penhorou aquele bem, mas o juiz, depois eu determinei que, olha, se tiver bens, né, eu nem pedi, nem falei nada, e tinha valores, o juiz não poderia fazer isso de ofício? O próprio dispositivo diz ali 835 que a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro em espécie. E aí o parágrafo 1º diz assim, que é prioritária a penhora em dinheiro, é prioritária. Então ela assim, para uma construção já pacificada, o juiz pode de ofício determinar essa penhora, mesmo em que pese, então numa pergunta objetiva, é muito clara a letra fria da lei, mas numa interpretação a maior, tá? Nós compreendemos que, considerando o próprio artigo 835 e seus parágrafos, interpretando conjuntamente com o artigo 854, é sabedor sim que o juiz pode, de ofício, inclusive até deve, de ofício, determinar a penhora online, e se for possível, em que pese o exequente ter pedido a penhora de algum outro bem e ter recaído a penhora sobre um outro bem, tá bom? Então essa é um OBS importante que possamos fazer aqui com relação à penhora em dinheiro, e que está em depósito ou em aplicação financeira.
O parágrafo 2º vem dizendo assim para nós do 854, que tornados indisponíveis esses ativos financeiros, aí do executado, o executado será intimado na pessoa do seu advogado ou pessoalmente para poder se defender. Aí os dispositivos legais vêm dizendo o que ele pode alegar. Inclusive, olha lá o inciso 1 vai falando que é aquele bem impenhorável, saldo de salário. Lembra que nós estudamos? Tá? São impenhoráveis, né? Os frutos do meu salário. Então, essa é uma defesa do executado com relação àqueles valores que foram penhorados. O inciso 2, em que pese a atitude do juiz dizer sobre pedir, né, para que seja cancelado eventual indisponibilidade excessiva, eu executado ainda alegar um excesso de execução, enfim, tá? Então, esse contexto sobre valores sendo penhorados. Penhora de créditos, olha que bacana, o que eu preciso saber aqui, artigo 855 e seguintes. Então, a penhora ela pode recair sobre crédito, pessoal, tá? É bacana isso daí, que a penhora efetive-se pela apresentação do próprio título. Então, se o executado tem um crédito a receber, a penhora pode recair sobre esse crédito a que ele teria direito, tá? Títulos de crédito podem ser penhorados. Ali diz assim para nós, quando a penhora recair em crédito do executado, tá? Considerar-se feita a penhora pela intimação. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, por nota promissória, duplicada, cheque ou outros títulos, far-se-á pela apresentação do documento. O artigo 856 diz para nós. Então, assim, eu posso buscar e que a minha penhora recaia sobre os créditos a que o executado teria direito. E eu buscando o próprio título, tá, de crédito. E inclusive o artigo 860 traz uma penhora de crédito que talvez você já tenha ouvido falar, que é a penhora que acontece no rosto dos autos. Tá? Que é isso, professora? Penhora no rosto dos autos? É o que está no artigo 860, que diz assim, quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Então, o artigo 860, ele versa sobre essa chamada penhora no rosto dos autos. Então, o que é isto? Penhora sobre direito que está sendo discutido em juízo pelo executado. Aí ela vai ser averbada com destaque nos autos pertinentes, tá? Então, o objetivo dessa regra, o objetivo dessa penhora no rosto dos autos é permitir que a penhora seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao executado. Tá? Então, o executado teria um possível direito, foi adjudicado um bem, algum bem foi penhorado em uma outra ação, tá? Que ele move o executado, aí eu quero que recaia a minha penhora sobre aquele possível direito dele. Tá? Então, essa é uma característica interessante que traz aqui o artigo 860 falando para nós sobre penhora no rosto dos autos. Então, a gente no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, a gente continua falando sobre outras formas de penhora. Beleza, pessoal? Bom estudo, sucesso para vocês!